Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de dinâmica do agronegócio na economia brasileira. Então, é uma disciplina do segundo período, é uma disciplina que vai complementar aquilo que vocês já viram. Essa ementa, vocês vão ter ela no Moodle de uma forma um pouco mais legível, tá? Mas a ideia, de uma forma muito abrangente, é que vocês entendam o que é essa dinâmica, o que é esse agronegócios, embora vocês já tiveram uma disciplina, como é que a dinâmica do agronegócio se apresenta, principalmente numa região como a nossa de Iporá, onde o agronegócios é muito forte, né? E ele tende a estar passando por uma transformação muito ampla nos próximos anos, é isso que nós esperamos, né? Essa transformação da pecuária, que hoje é muito forte, talvez ela venha a perder um pouco de espaço para a produção de grãos, né? E nesse contexto é que nós trabalhamos essa disciplina para vocês entender como esse agronegócio se desenvolve, o que ele exige dos profissionais, quais as oportunidades que ele disponibiliza, e nós, né, como atuantes nesse curso de tecnólogo em agronegócios, temos que compreender para saber como que nós podemos colher bons frutos, né, ter bom proveito financeiro e pessoal nesse processo aí do agronegócios, tá? O que normalmente eu trabalho mais são esses conteúdos de aspectos conceituais, históricos, encadeamentos dos setores econômicos, tá? Essa questão do desenvolvimento do agronegócio. Normalmente, as minhas aulas são um bate-papo, tá? Em que tem muita participação de vocês. Normalmente, eu busco muito a participação de vocês. E aí, para ela não ficar uma aula tão chata, né? Para não ficar um monólogo. Então, sempre que vocês quiserem, em qualquer momento, vocês vão lá, me chamem, ativem o microfone de vocês, perguntem, tirem dúvidas. Uma coisa que é muito legal também, tragam as suas experiências, tragam as suas inquietudes, né? Penso aqui no Leonardo, no Willers, agora me esqueci, mas vamos lá, que tem umas formações diferentes, né? Tem a menina da teologia, que agora eu já me esqueci o nome, né? Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento sobre essas áreas que vocês têm mais conhecimento, então, suas experiências tragam, isso é muito, muito enriquecedor para a disciplina e para quem está aprendendo, né? Então, é fundamental. Tá legal? Vocês têm dois canais abertos para falar comigo sempre. O WhatsApp do grupo, tá? Aí eu vou estar sempre respondendo vocês. Talvez as respostas não venham na mesma velocidade do que vocês esperam, certo? Mas vai ter resposta. E por e-mail, né? O meu e-mail está ali no plano de ensino, está no início desses slides, tá? Então, sempre que precisar, mandem mensagem via WhatsApp ou mandem e-mail, tá? A preferência é por esses dois. Esse e-mail aqui, luiz.ortiz@ifgoiano.edu.br. Tá legal? Certo? É assim que nós vamos nos comunicar, é assim que nós vamos nos acertar. E é assim que a coisa vai andar muito bem. Porque aqui nós temos, vamos lembrar que nós temos os mesmos objetivos. O objetivo de vocês é obter conhecimento e ser aprovado. O meu objetivo é tentar ajudar vocês nessa caminhada e também aprovar vocês. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Por favor.
Bom, como não teve nada, nenhuma colocação, vamos iniciar a nossa disciplina, né? Nossa primeira aula, nosso primeiro bate-papo. Qualquer coisinha, vocês levantem a mão aí, você sabe que tem um íconezinho de levantar a mão e vamos participar. A primeira questão que é O meu ficou mudo. O meu também. 2, 3. Cadê o professor? Também. Travou, mas tá voltando. o professor caiu, mas está voltando. Ah, sim. Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, tá, legal. Sempre que houver essa, porque como disse para vocês, hoje aqui está um temporal. Então, sempre que houver esses, eu vou comunicar vocês pelo WhatsApp, tá? Certo? Bom, eu vou querer trazer vocês, tá? Se eu perguntar para o Leonardo vai dar uma aula sobre agronegócios, né? Certo? E talvez no momento não seja aquilo que nós queremos. E aí nós queremos ouvir das pessoas que têm um pouco menos de conhecimento, né? E aí, Keren, o que tu entende por agronegócios? Eu entendo. Como é que eu vou explicar? Peraí. Bem simples. Uhum. O que vem à tua cabeça. Aqui não tem certo ou errado, tá legal? Eu acho que são várias atividades produtivas derivadas da agropecuária e da agricultura. Eu acho que são as atividades que vêm delas para a produção de algum produto. Tipo, deu para entender mais ou menos? Ótimo. Não, né? Foi muito bem. Foi muito bem. Natália, o que tu gostaria de complementar? Teria, professor, tá até anotado aqui, ó, setor da economia que envolve uma cadeia de atividades. Rapaz, isso aí pode ser complicado, Natália. Uma cadeia de atividades. E o que seria isso? Uai, professor, na produção agrícola, como na produção de grãos, no cultivo de algodão, eu acho que é isso, né? Na verdade, foi o que eu anotei aqui. Perfeito. E aí, dona Larissa, o que quer nos ajudar mais? Mas, assim, bem basicamente, pelo primeiro período que eu estudei, né? Não sei como o senhor falou, não tem certo nem errado. Mas, para mim, agronegócio, acho que é tudo que a gente pode facilitar para o produtor rural, né? Ajudar ele a crescer, ajudar ele a fazer mais rendas com o que ele tem na sua agricultura familiar, né? Que até então, antes da gente conversar com ele, ele vai saber que tem uma parte de agricultura familiar, mas não vai saber como crescer esse negócio, né? Aí a gente pode estudar para ajudar ele a crescer nesse ramo aí, se for da vontade dele. E agro é tudo que a gente pode comercializar vindo da fazenda. Não sei se isso é certo, mas é o que eu penso. Não, tá bem. Larissa, eu vou aproveitar você e vou fazer uma pergunta. Tu tens um colega aí que é da área do turismo, tá? Hoje ele está na topografia, mas ele é da área do turismo. Esse turismo é agronegócios? Uai, no meu ponto de vista, tudo que for explorar campo
conhecer, né, campo, pode-se dizer turismo, eu acho, né? Não tenho certeza, é uma coisa que eu tenho na cabeça. Vamos lá, Willers. O que tu tem para nos dizer? Primeiramente, que o agronegócio, a priori, a gente sempre relaciona com a produção de alimentos, né? E comercialização e distribuição dos mesmos. Mas também tem outras vertentes que podem ser denominadas agronegócio. Por exemplo, o turismo ecológico, rural, ele existe, de fato, né? Ele pode não ser explorado aqui na região de Porá, mas, por exemplo, em Goiás, as fazendas lucram na cidade de Pirinópolis com a exploração de seus rios, cachoeiras, ecoturismo. A cidade de Pirinópolis vive dos negócios relacionados ao turismo e é um turismo totalmente ligado ao agro, ligado à exploração da zona rural e da natureza existente nela. Legal, deixa eu só te fazer uma pergunta, tá? Da tua experiência. O tempo que tu trabalhou na rede hoteleira, se tu fosse fazer um cálculo assim de cabeça, qual seria o percentual de pessoas que se hospedavam em Iporá, na cidade, que vinham, que negociavam algo ligado ao agronegócios? No caso específico da região de Iporá, eu te afirmo assim com toda certeza que, tipo, 35% a 45% das pessoas que vinham a negócios em Iporá estavam com negócio relacionado diretamente ao agro. Porque os grandes laboratórios veterinários enviam uma grande gama de propagandistas e representantes em geral. Tem também os que são ligados, não são da área veterinária, são da área mesmo da agrícola, né? Da lavoura, né? Então, também uma grande gama de agrônomos e representantes em geral, que vão vender os agrotóxicos e outras coisas, né? E outras, né? A distribuição das rações da nutrição animal, né? São grandes conglomerados que têm aqui uma cadeia, né? De produtores de leite, de gado de corte, que entregam ração, nutrientes. É muita coisa, entendeu? Então, tu está me dizendo que o hotel faz parte do agronegócio. Sim, exatamente. Isso, perfeito. Tudo ou tudo não, mas quase tudo é agronegócios. Né? Quase tudo é agronegócios. E aí eu olho ali para o quase tudo, exatamente, Larissa. Quase tudo é agro. Aproveitando o gancho, professor, na nossa loja nós temos 4 representantes, né, de São Paulo, tem um outro aqui, é de São Luís Montes Belos, mas ele vem para cá e se hospeda aqui, e todos os meses eles estão aqui, né? Então, ele vai girar aí restaurantes, no caso, o hotel também, lanchonetes, à noite a gente vai a um barzinho, alguma coisa. Então, isso aí é em função do agronegócio, né? Isso. E se não tivesse esse hotel atendendo bem? Ah, com certeza ele ia dormir na cidade vizinha, mais próxima, né? Que tivesse um hotel melhor. E nós perderíamos dinheiro em Porá? Com certeza. Né? Se não tivesse e aí nós estamos falando que esse agronegócios, como foi bem dito, acho que pela Natália, pela Larissa, não me lembro, é uma cadeia de atividades. É um conjunto muito amplo de atividades que apoiam o agro como agricultura e o agro como pecuária. Né? Se nós pensar, o IF goiano é uma parte do agronegócios, porque ele está apoiando a profissionalização da mão de obra, ele ajuda na pesquisa de novos produtos, de novas tecnologias, e assim vai. Então, meu povo, quando nós pensamos em agronegócios, eu gostaria que vocês olhassem tudo como sendo agronegócio, ou quase tudo. Porque tudo é importante para ampliar a geração de riqueza no agronegócio.
Bom, a segunda pergunta que está nesse slide é por que a existência do agronegócio? Porque, como nós vamos ver adiante, a forma como a pecuária e a agricultura se desenvolveram no Brasil e no mundo exigiram que nós estivéssemos, ou se fosse mais profissionalizado esse segmento. Tá? Daqui a pouco, certo? Vai vir alguém, porque Iporá é um grande produtor de pecuária. Eu não conheço bem Iporá, ouço muito falar, mas eu acredito que tenham fazendas, ranchos, que produzem uma boa, ou utilizam uma boa genética na pecuária. Daqui a pouco vai vir um estrangeiro querer comprar essa genética, querer conhecer, ou até mesmo um asiático interessado em comprar carne, né, da nossa região, vai querer vir conhecer os nossos frigoríficos de Iporá. O cara não fala português, ele fala um inglês mais ou menos, e aí o que vai acontecer? Vai abrir espaço para alguém que faça a tradução. Né? Então, vejam a amplitude que tem esse negócio. E se não tiver ninguém aqui, ele vai buscar em outro lugar. É muito, muito amplo esse agronegócio. E ele existe nesse contexto de agronegócios porque o tamanho, a abrangência que ele tomou nos últimos 40, 50 anos, tomou proporções globais, e aí nós chamamos de globalização, e exige que se mudasse a forma de produzir. Né? Se mudasse. E aí, então, a existência disso. Passo nesse contexto para a terceira pergunta. E qual é a lógica da existência do agronegócio? A lógica da existência, ela muda. Ela muda de uma produção pecuária ou de uma produção agrícola, pecuária gado, proteína, agrícola grãos, ela passa por uma lógica de empresa. Ela exige que o produtor rural tenha uma visão de negócios, que aquilo ali seja rentável, que dê dinheiro. Porque se não for assim, pelo tamanho da produção, ele vai ter muito prejuízo e ele vai quebrar. Isso muda porque há 20, 30 anos, a lógica do produtor rural era uma lógica diferente. Menos profissional, menos olhando para a questão dos lucros, né? Certo? Mais como um estilo de vida. Só que isso muda. Isso muda e é uma exigência dessa mudança que teve o mundo agro. Dessa mudança que teve o mundo agro. Tá? Bom, diante de tudo que eu falei agora, eu quero ouvir vocês. Alguém tem uma pergunta para fazer? Algum questionamento para fazer? Alguma complementação? Bem, professor, eu gostaria que você explicasse a lógica da existência de novo, porque eu comecei a pegar o raciocínio, mas eu não entendi. Vamos lá, tá? Natália, pensa num produtor rural de Iporá de 30 anos atrás. Como é que era a propriedade dele? Professor, com certeza ela deveria ser grande em tamanho ou pequena também, só que ela não tinha nenhuma tecnologia, nenhuma modernização, ele trabalhava com o que ele tinha, ele não buscava grandes lucros, ele buscava só para a sustentação dele mesmo e da família.
Isso. Por que isso, se nós compararmos com o produtor hoje, muda ou não muda? Muda, porque o produtor de hoje, ele quer agregar valor ao que ele está oferecendo, né? Então, ele vai buscar novas tecnologias, ele vai buscar funcionários adequados, ele vai buscar mão de obra qualificada, e dentre outras coisas, né? Se eu te dissesse o seguinte, ele está fazendo isso por duas questões. Uma, para ganhar mais dinheiro. Outra, para melhorar a qualidade de vida. Eu estaria errando muito? Não. Pois é. Então, é esse estilo de vida, né, que muda do produtor rural, e eu estou chamando de estilo de vida, mas pode ser uma ideia de, né, visão de negócios, é que faz com que as propriedades rurais mudem de contexto. Mudem, né? Olha, como para ele ganhar, como para a propriedade ser rentável, ele tem que produzir mais em um volume maior. Se ele se descuidar com os custos de produção, em não utilizar a tecnologia, ele vai ganhar menos e vai ter mais custos. Isso pode inviabilizar o negócio dele, pode fazer com que ele perca dinheiro. E quando ele perde dinheiro, o que ele vai ter que fazer para cobrir essa perda? Ele vai ter que vender terra, ele vai ter que se descapitalizar. E isso, então, é uma imposição que o agronegócios coloca a esse produtor rural. Né? Mas eu não preciso olhar para esse agronegócios só pelo contexto do grande produtor rural. Tá? Não só pelo contexto do grande produtor rural. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Orlando, tá me ouvindo? Keren, continua conosco? Sim, professor. Perfeito. Keren. Estou ouvindo, professor. Ah, legal. Então, a pergunta pode ser para as duas. Eu vou ligar a câmera para o senhor me ver, que senão o senhor vai ter Não precisa, não. Viu? Uma pergunta para as duas. A forma como o consumidor comprava aipim, mandioca, há 30 anos ou 10 anos atrás é a mesma de hoje? Não. Com certeza não. Acredito que não. E por que mudou? Primeiro, a primeira pergunta, o que mudou? Então, há alguns anos atrás, se a gente for olhar em relação a 20, 30 anos atrás, o produtor que vendia, ele não tinha tanta preocupação de, igual a gente compra a mandioca hoje. A gente compra ela cortadinha, compra ela limpinha, muitas vezes, dependendo se você vai numa frutaria. A exemplo aqui de Iporá. Você tem os pedaços da mandioca lá dentro de uma vasilha lá com água, para ela estar bem tratada, você pode escolher o pedaço que você quer. Há um tempo atrás, não, o produtor provavelmente ele arrancava a mandioca, ia lá, cavava na terra, arrancava a raiz da mandioca, pegava, cortava e já vendia assim. E há algum tempo atrás, em feira mesmo, você ia comprar, a mandioca estava desse jeito, estava ainda com a terra, estava com a casca, com todo esse processo. Então, à medida que o tempo foi passando, a maneira de atender ao consumidor foi se tornando uma preocupação maior para o produtor, para quem está vendendo, porque ele tende a querer agradar o consumidor, então ele melhora o produto dele que ele está vendendo. Melhora, cobra mais, né? Sim, com certeza. E outra coisa, o produtor também, professor, era mais abundância na fartura de polvilho, na farinha, era mais, eu lembro da minha avó, sabe? A abundância que se fazia essas coisas era muito mais do que hoje. Hoje tem, não falar que eu não vejo essas coisas, eu vejo quando estou vindo de Goiânia, indo para Goiânia, nos mercados, mas era muito mais farto. Eu acho, meu ponto de vista. Natália. Outra coisa, professor, o produtor antigamente não preocupava com a qualidade, né, do que ele estava oferecendo.
Isso. E tudo isso, coisas simples assim, pessoal, coisas simples assim, é lógica de agronegócios. O agronegócios não é só para o grande produtor, é também para o pequeno produtor. Mas aquele pequeno produtor, aquele agricultor familiar, que, como disse, eu acho que foi a Natália, vê as necessidades do consumidor e busca agregar valor. E esse agregar valor é essa, descascar a mandioca, cortar, às vezes até trazer congelado, né? Certo? Isso é agronegócios. E isso tudo nós iremos falar. Tá legal? Professor, Fala, Leandro. seria até mesmo um jogo de marketing, né? Por exemplo, um consumidor, lógico que ele vai preferir comprar uma mandioca descascada, bem cuidada, do que chegar num lugar para comprar ela com a terra, com a casca todinha, para ter o trabalho de chegar em casa, poder descascar tudinho. Então, eles pensam bem, tipo, no consumidor, porque, tipo, lógico que ele vai escolher aquele mais fácil para ele e mais rentável, né? Então, tipo, é uma coisa bem simples que acaba se tornando mais muito grande para eles também. Traz uma vantagem muito grande para nós, sociedade moderna, né? Mas, Leandro, eu não sei se tu pegou essa época, alguns de vocês pegaram. O ato de sentar e descascar uma mandioca, por muito dos antigos, era uma maneira de reunir as comadres, os amigos para conversar. Era um fazer ponto de pamonha. encontro. Professor, Exatamente. professor Tis, eu vivi uma época que, quando eu era criança, aqui fora, tinha um fazendeiro aqui, que ele tinha um pomar de laranja e mexerica na fazenda dele. Ele pegava, ele colhia essas laranjas e mexerica, e ele é fazendeiro, tal, tudo. Aí ele pegava e era tanta fartura, que ele distribuía, ele dava pro povo, assim, sabe? Para o asilo, casa de repouso, para esses lugares, assim, sabe? Para hospitais. É tanta fartura que é. Hoje, por exemplo, dentro do agro, tipo assim, lógico, tem hoje pessoas que fazem esse tipo de voluntário, de serviço, mas o agro também, ele é um leque muito amplo, que ele não é somente, lucro, ele é lucro sim, mas também tem essa parte de voluntário também, entendeu? Claro, entendo, claro. Mas isso são as transformações da sociedade, tá? São as transformações da sociedade. E que o agro impôs algumas, né? Impôs muitas transformações e que fazem com que a nossa vida mude para melhor ou às vezes até para pior, né? Bom, o que eu trago no início aqui é, tá, mas e por que esse agro é tão importante para nós? Olha esses dados que eu estou trazendo. Eu vou trazer muitos dados para vocês, né? Isso é do mapa do Ministério da Agricultura, né? Certo? Ó, o agronegócios, e aqui ainda eu vou questionar um pouco, porque eu acho que é um pouquinho mais, o agro responde por 23% de toda a riqueza que se gera no país. Tem alguns estudiosos que falam em até 35%, né? Mas tudo bem, vamos deixar 23%. Isso é muita coisa. É muito. Ele é responsável por 1/4, pessoal, de cada 4 empregos, Professor, é a gerado pelo energia agro. acabou aqui. Não tem problema, Orlando. Tem problema. Tá? Eu tô no celular agora, porque ela acabou aqui em casa. Tá, não tem problema. Tá? Se conseguir se manter, melhor. Aí, de tudo que nós vendemos para o exterior, e isso é riqueza que se gera para o país, quase a metade vem do agro. Então, é muito importante esse agro para o nosso país. E por que ele é muito importante? Porque talvez nós tenhamos uma forma de produzir que é menos industrial e é mais voltada à agropecuária, né?
que isso é muito bom também. Nós temos uma veia, nós temos uma, vamos dizer assim, uma base competitiva que é agrícola, é agropecuária, né? Certo? E aí eu trago esses dados aqui que vocês veem, olha, o agronegócio, enquanto nos últimos anos as exportações elas têm crescido, mas, né, elas crescem num percentual menor, o agro tem crescido num percentual maior e ele contribui mais, certo? Ele contribui mais. Veja o que eu estava dizendo aqui, ó, no agro, lá aqueles dados do mapa estavam falando em 44%, menos de 50%. Aqui, ó, desse ano, tá? A Secretaria do Comércio Exterior está dizendo que está quase 60%. Então, é fundamental esse agro. E é fundamental que nós saibamos explorar ele ainda mais, né? A figura aqui da direita está dizendo o seguinte, olha, no ano 2020, desse ano de pandemia, enquanto a indústria e o segmento de serviços declinou, que está vermelhinho aqui, ó, foi negativo, o agro foi positivo. O agro gerou riqueza. Então, por isso que esse agro, nos últimos anos, tem tomado a importância que tem. E não é só porque ele é importante, é porque nós somos bons mesmo. Vejam que, ó, nós estamos, se não em primeiro, em segundo lugar como produtor e exportador de gado. Estamos entre os 5, 6 maiores produtores e exportadores de suíno. De grãos, nós já fomos o primeiro. Se eu não me engano, esse 2020 nós vamos ficar em segundo. Em matéria de produção de aves, ninguém nos bate, nós somos o maior produtor. Em matéria de laranja e fruto, laranja principalmente, frutos cítricos, mas laranja é o principal, nós somos o maior produtor e maior exportador. Produção de milho, nós estamos entre os 5 maiores do mundo, nós somos bons, né? Em produzir açúcar, nós somos o primeiro. Em produzir café, nós somos o primeiro, né? Em produzir óleos, né? Óleos advindos da agricultura, nós somos entre o segundo, tá? Veja, então, como para nós é muito importante. E o quanto isso, como produção, vejam esse gráfico subindo, como a nossa produção aumentou muito. O nosso potencial de produção aumentou muito. E é por isso que para nós entender esse agronegócios é tão importante assim. Alguma pergunta, alguma dúvida? A hora que o senhor estava perguntando por que o pessoal estava valorizando, né, a mão de obra na agricultura. Antigamente não existia tanta competitividade, tipo entre, como falou do aipim, que para nós aqui é a mandioca, não tinha tanta competitividade como tem hoje, né? Hoje para todo lado, todo mundo vende mandioca. E quem tem a higienização dela e a produção dela em propriedade ganha mais lucro do que os que não têm preocupação com entregar um produto de qualidade. Esse é meu ponto de vista, né? Tem energia lá dentro. Larissa, só para te ter uma base, eu aqui no Rio Grande do Sul trabalhava com apoio à agroindústria. 1 hectare de produção de mandioca descascada dá o mesmo lucro que produzir 15 hectares de soja. Não agora que soja está muito valorizado, né? Mas em tempos de normalidade, 1 hectare de produção de mandioca, vendido descascado na feira, equivale a um ganho de 15 hectares de produção de soja. Para ver como pode se ganhar dinheiro. E aí, eu não vou nem falar
nas frutas, né? Nas legumes e etc, etc. Isso tudo é agronegócio. Isso é tudo um viés, né? Uma partezinha do agronegócio. E aí, eu estou trazendo para vocês uma figura para ainda fortalecer essa ideia do quanto é importante. Essa figura está dizendo assim, ó, o PIB, o valor agregado, né, gerado pela agricultura nos países da América, e o quanto representa o percentual de empregos gerados no total da economia. Então, vejam, olha as cifras que nós estamos falando, né? Um Brasil, isso aqui é dados de 2018, gerando 74 bilhões de dólares, multiplica por 5, só da agricultura. Os Estados Unidos, né, que tem uma área muito parecida com a nossa, mas que consegue gerar muito mais, ó, quase 3 vezes. Né? Um México, ó, que é muito importante na produção agrícola, gerando quase a metade. É muito dinheiro envolvido, né? Certo? No Brasil, aqui, ó, o verde mediano, que é o Brasil, né? A geração de emprego, em termos gerais do país, está quase na ordem de 30%, né? 25% eu tinha dito antes isso, né? 1/4. Tá? No México é muito mais, chega a quase 50%, e assim vai. Então, vejam como é importante esse agronegócios, não só no Brasil, mas como no mundo. E aí, se eu levar para a Ásia, da mesma forma. Né? Olha a China, quase entre 50% e 70% dos empregos gerados na China, desculpe, na Índia, vem da agricultura, vem do agronegócios. Olha o quanto a China gera de PIB da agricultura. Enquanto o Brasil gerava 70 e tantos bi, a China está gerando 950. Enquanto o Brasil está gerando 70, a Índia está gerando 380. Por isso que esse agro é tão importante. Não só no Brasil, mas como também no mundo todo. Isso vocês têm ouvido falar, mas eu gosto de reforçar isso para vocês entenderem que a amplitude do curso, né, que vocês estão fazendo, o quão é importante essa formação que vocês estão tendo. Né? E aí, o último aqui eu passo para a mesma análise do PIB, do valor agregado gerado pela agricultura e a questão do percentual de empregos gerados nesses países. Vejam, a Alemanha, que é pequenininha, gera 40 bilhões de dólares de produção da agricultura. Né? E a Alemanha não tem muita terra para produzir, certo? A França, que tem um pouco mais, que ela é boa em gado e leite, né? Ela gera 55 bilhões. Portugal, veja bem, ó, que é pequeno, é ruim. Portugal, ele é muito acidentado, né? Gera quase 5 bi. A Espanha, que é muito menor que nós, gera 42 bilhões de dólares. A Itália, que também problema sério de topografia, né? De geografia, gera 41 milhões, e assim por diante, tá? Então, pessoal, é por isso que nós frisamos tanto a importância desse agro na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso contexto. Legal? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tipo assim, não é pergunta não, mas é um pensamento que desde do início da pandemia eu tenho ficado comigo, né? Eu imagino assim, já que a China vem nos afetando tanto, o que seria deles
se a gente não tivesse o Brasil, por causa que mais da metade de tudo que a China não produz, ela consome, vem do Brasil e do agronegócio brasileiro. E ela nos afeta, imagina se não afetasse, o que a gente poderia estar levando para ela? Mais recursos para eles, né? Eu iria complementar, Larissa, dizendo o seguinte: sim, nós somos muito importantes para eles, né? Nossa produção de proteína, ou seja, carne, nossa produção de cereais, né? Eles têm dificuldade de sobreviver sem o nosso fornecimento. Mas lembra o seguinte: nós também temos dificuldade de sobreviver sem os produtos deles. Né? Nós não produzimos celular hoje. Tudo vem da China. Olha o absurdo, eu chamo de absurdo. Cada um pode chamar como quiser. Tá? Larissa, máscara para Covid, essa máscara descartável. Será que para produzir uma máscara tem que ter muita tecnologia? Creio eu que não. Acho que é simplesmente cortar um pedaço de... Depende, sim. Tem muitos que é de TNT, né? Que é um pano mais barato. Isso. Mas tem uns que é de plástico. Pois é. E tu sabe que nem isso nós estamos produzindo? Nós dependemos do fornecimento da China. O Brasil o Brasil tem seus pontos negativos, tem seus pontos positivos, né? Claro. Mas por isso que, quando nós pensamos em parceiros comerciais, todos eles são importantes. Todos eles são importantes. Né? E professor, mas aí, com licença, mas aí a tecnologia empregada para a fabricação das máscaras não é na fabricação da máscara em si, é na forma que ela é fabricada, né? Na linha de produção. Isso aí que é investida a tecnologia que eles têm e que não foi investida aqui no Brasil, né? Perfeito, isso, exatamente. Ou seja, para produzir uma máscara não precisa de muita tecnologia. É isso que eu entendi que quis dizer, né, Leonardo? Mas tem que ter escala de produção. Para ser barato, tem que produzir em quantidades muito grandes. E é isso que eles conseguem fazer. Eles conseguem desenvolver máquinas que produzem numa quantidade muito grande. Claro que há um tempo atrás, 10, 15 anos atrás, eles tinham a questão da mão de obra ser muito barata. E isso facilitou muito com que nós, que eu digo, América do Sul, América, né, Europa deixasse de produzir, para fazer com que eles produzissem, porque eles conseguiam produzir e nos vender mais barato. Talvez esse foi uma parte do nosso erro, depender muito dos produtos asiáticos, né? Certo? Mas é como tu diz, não é porque tem que ter uma expertise, um conhecimento muito grande. É porque nós nos atrasamos e não desenvolvemos as tecnologias que poderiam facilitar a nossa vida. Mas que, né? Hoje são importantes em termos de parceiros comerciais. E daí talvez criar atritos comerciais não seja bom para ninguém. Porque talvez eles deixam de comprar e talvez nós deixamos de vender. Porque vamos lembrar o seguinte, não é só nós que produzimos soja, não é só nós que produzimos carne. Nós vendemos para eles bens de baixo valor agregado. Bens que qualquer um pode produzir. Sem falar também, professor, que Israel tem um lindo projeto do agronegócio deles também, né? Fornecimento de irrigação. Sim. E vamos lembrar o seguinte, né, Orlando? Israel só produz o que produz porque eles são excepcionais na irrigação. Só para vocês terem uma base, para aqueles que não se lembram muito, né? Israel está no deserto. Né? E Israel é tão pequeno, né, que para um
dependendo que for, né? Um avião, para decolar ou para aterrissar, ele precisa sobrevoar outros países, né? Países vizinhos, porque o território dele é tão pequeno que o avião precisa de um espaço maior para manobrar e ele não tem no território de Israel. Mas mesmo assim eles produzem Ele é tão bastante. que não tem nem espaço para aterrissar um avião? Para Não pousar? tem. Eles têm problema muito sério disso. Uhum. Mas, enfim, né? Tem algumas falhas, como nós temos, não são tão competitivos num segmento, mas são competitivos em outro. Bom, e aí, se nós entendemos a importância desse segmento, eu trago aqui para vocês o conceito, né? O conceito do que é esse agronegócio. E aí, a nossa colega já disse tudo, né? É um conjunto de elos produtivos que desenvolvem todo um segmento, né? Vai desde a produção em si, né? A produção em si, mas o diferencial do agronegócios é essa figura que talvez vocês já estejam cansados de olhar. É a visão de que o agronegócios é um conjunto de atividades que não está restrito só a dentro da fazenda, e sim o antes da fazenda e o depois da fazenda. Tá? Vamos brincar de novo, certo? O Rogério, você está me ouvindo? Oi. Está me ouvindo, Tô Rogério? ouvindo. Rogério, eu gosto das pessoas falando de Iporá, porque elas falam que Iporá é a capital de que alimento? Capital. Como é a pergunta, que a internet aqui tá meio ruim. Tá. Capital do universo? Não, qual alimento que Iporá produz bastante? E as pessoas gostam? Piqui? Não. Pimenta? Ixi. Que tá cheio quando a gente cruza aí, cheio de estabelecimento vendendo. Alface? Pamonha. Pamonha. Milho? Pamonha. Hoje eu jantei pamonha, professor. É o famoso milho. Isso. Né? Hoje eu jantei pamonha, professor. Todo mundo do Goiás gosta de passar por Iporá porque diz que aqui tem uma pamonha muito boa. É a terra da pamonha. Tem uma pamonharia por cada esquina. Pois é. E aí vem a pergunta. E a pamonha é agronegócio ou não é? Eu acho que é. Sim. É agro. Como nunca? É agro. Claro! Em Deus do campo, em Deus da empresa, em Deus da casa das pessoas, tudo envolve, tudo é agro. Então, minha gente, olha aqui, ó. Se eu estou pensando que a pamonha está nessa caixinha de processo de distribuição, né? Porque ela é a pamonha vocês vão me dizer que precisa do milho. Quem é que faz o milho? É o cara que está dentro da porteira, dentro da fazenda produzindo. Mas ele não vai produzir direito se quem vende os insumos para ele, quem vende a semente do milho, não fizer o seu trabalho correto. Essa é a abrangência do agro, que talvez há tempos atrás, há décadas anteriores, não se tinha. Né? Certo? Isto é agronegócios. Qual é a diferença do agro para a visão anterior da agricultura e da pecuária? É que antes se olhava a agricultura e a pecuária só com os olhos de uma única atividade. Atividade dentro da porteira. Dentro da porteira. E o agronegócio diz não senhor. O agronegócios é tudo que envolve essa produção, seja antes, seja depois. Seja antes, seja depois. Leonardo. Sim.
O ano passado eu ajudei uma menina num trabalho de conclusão do curso de agronegócios. E aí ela queria fazer um estudo de satisfação de uma loja, de uma empresa que vende vidros, né? Que era certo? E aí teve colegas dela que disseram que ela não poderia fazer porque a vidraçaria, a empresa, era vidraçaria e, se eu não me engano, divisórias, ela não pertencia ao agro. E eu disse que eles estavam errados. Eu estava certo ou eles estavam certos? Não, o senhor tem a ligação com o vidro, porque vai exigir uma certa demanda para vidro. Exatamente. Aí nós fomos conhecer a empresa, quase 60% dos pedidos da empresa não eram para a cidade de Iporá, eram para o município, ou seja, eram para a parte rural. Ele vendia mais vidro para a parte rural do que para a própria cidade. E aí, isso não é agro? Isso é agro, porque está melhorando a condição de vida do produtor rural. Ele consegue colocar, né, construir sedes mais novas em casas usando mais blindex, usando, né, espelhos. Então, isso tudo foi criado a partir do agro, né, do agronegócio. Perfeito, perfeito. E aí, então, para nós entender e fortalecer a ideia de que o agronegócio é muito amplo. Diga, Larissa. Professor, esse negócio desse vidro aí inclui como tecnologia ou não? Sim, uma certa tecnologia, Larissa. Mas não é tanto assim, né? Certo? Para te ter uma base, eu vou te dizer que não é tanto. O Brasil é um bom produtor de vidros. Mas tu sabe que o Brasil tem dificuldade de produzir vidro para cabine de colheitadeira e de trator. Sabe por quê? Não. Porque o Brasil não consegue ou tem dificuldade de fazer vidro curvo. Vidro que faz volta. Vidro arredondado. E aí ele tem que importar esse vidro. Não acha meio estranho isso? Mas o Brasil, essa importação requer uma elevação pro agro, né? Tipo assim, valoriza mais o agro, por causa que tendo como curvar, né? Curvar esse vidro recursos do agronegócio. Pode ser chamado assim ou não? Vamos pensar assim, ó. O agricultor que quer qualidade de vida, ele não quer mais trator que não seja de cabine, né? Trator, a colheitadeira tem que ter cabine. Sim. Certo? Ainda se faz cabines com vidros planos. Né? Mas é uma cabine, os vidros com o tempo exige uma manutenção maior, tem uma vida útil menor. E aí os europeus, principalmente, fazem um vidro inteiriço, um vidro curvo, que nós não conseguimos fazer. Só que daí, quando eles fazem algo que nós não conseguimos fazer, eles cobram muito caro por uma tecnologia que nós não conseguimos desenvolver. Você me entende? Sim, entendo sim. Fala, Leonardo. É o Willis que quer falar. Então fala aí, Willis. Sim, professor, só fazer uma colocação, que esse exemplo que o senhor até deu agora do vidro curvo e outro no início, quando você falava de industrialização, é porque a indústria brasileira tem um problema crônico de uma indústria de base precária, né, ou não existente em alguns setores, né? Eu diria o seguinte, desculpa que eu tomei uma água. Eu diria o seguinte, ela foi perdendo especialidade ao longo do tempo, né? E aí algumas indústrias, como não eram competitivas a nível externo, ou seja, os chineses produzem mais barato,
os europeus produzindo mais barato, com mais tecnologia, em virtude dessa falta de competitividade, elas foram desaparecendo. Por questão de ineficiência e, muitas vezes, também por questão de falta de apoio dos governos para investir para possibilitar que as empresas investissem em tecnologia. Então, é um conjunto de coisas, né? Mas pensa o seguinte, Willers, olha, a questão é tão mais complexa, tá? Que aí eu estou dizendo assim, ó, Iporá é conhecido regionalmente por produzir pamonha. E aí é a pergunta que eu te faço para você mesmo. Iporá produz milho para tudo essas pamonhas? Para todo esse consumo de pamonha? Eu acho que não. Não, o milho que abastece as pamonharias vem de fora, muitas das vezes. Ele só tem uma vantagem logística, né? De ter milho ao longo do ano todo, porque tem zonas, regiões produtivas de milho muito próximas, né? Tem Rio Verde, Montevidéu, que é um polo agrícola muito grande, né? Goiânia Tem a região também. de Montes Claros aqui, todos produzem milho, né? Então, assim, a pamonharia consegue ter acesso a milho o ano todo, né? Pois é, mas e aí? Como é que nós, em Iporá, não desenvolvemos uma tecnologia de produzir milho o ano todo, já que nós temos um consumo o ano todo? Aí no caso, professor, já é uma questão, eu acho que, assim, do desenvolvimento econômico do agronegócio em Iporá, que, primeiramente, era voltado para a produção de leite e gado de corte, né? Só agora, a lavoura está, de fato, ocupando os espaços na nossa região, né? Então, só agora isso irá iniciar-se, né? A gente brinca, quem trabalha com agronegócio, que normalmente o agricultor está até alguns anos à frente do pecuarista e do produtor de leite, por mais que a gente tenha também os que trabalham com tecnologia na região, mas há um certo lapso, entendeu? Uma diferença entre os dois. Perfeito. E é isso que me chama a atenção na região do Iporá, né? Porque Iporá, ao meu ver, eu posso estar errado, e aí vocês me corrigem, é uma ilha, né? Rodeada por regiões altamente produtivas e com muita tecnologia. Né? Tu tens Exatamente, professor, mas isso se dá também devido ao nosso espaço territorial, né? Iporá, para se constituir como a cidade que é hoje, no passado, cedeu seus territórios aos municípios vizinhos. Então, os municípios vizinhos têm cidades muito pequenas, com 3.000 a 5.000 habitantes, enquanto a zona rural é gigantesca. E Iporá tem uma zona rural muito pequena, mas o município é mais... a densidade demográfica é maior, né? Nós temos 31.000 habitantes, né? Então, acabou se tornando um lugar de serviços, né? Perfeito, mas, Willers e turma, eu não olho apenas para Iporá, eu olho para uma determinada região, né? Tu tens essa região com pouca tecnologia, enquanto ao teu redor tem regiões com muita tecnologia. Por isso que eu chamo isso de uma ilha, né? Concordo. A questão também do aspecto geográfico é porque eu acho, né? Acredito que o solo, o tipo do relevo aqui de Iporá não era bem propício a culturas, né, de soja ou de milho. Agora, com a tecnologia que veio desenvolvendo no plantio de solo, de grãos, igual essa região que a gente tem aqui perto do Caiapó, que é uma região muito arenosa, que antes não se pensava em plantar soja ali, e é uma região que hoje se planta, né? Então esse desenvolvimento aí que agora está despertando, né, a produção de grãos aqui na região. Perfeito. E é isso que eu queria ouvir de vocês, né? Vejam que o quanto essa dinâmica do agronegócios muda e muda a visão dos negócios que envolvem a agricultura e a pecuária.
Quando nós entendermos isso, e que cada elo é importante, nós vamos conseguir fazer com que o agronegócio da nossa região, do nosso município, ele ganhe bastante. Sim, por exemplo, também, eu tenho 2 fases aqui em Porá, né? A primeira fase foi de 2008 a 2013, nós abrimos a primeira empresa, a primeira loja agropecuária trabalhar com ordenhadeiras. Então, se colocava aí de cada 10 produtores de leite, 1 ou 2 produtores que tinha ordenha, o restante tudo tirava na mão, né? Hoje em dia, esse perfil, o cenário já é ao contrário, né, do mercado. A cada 10, tem 8, 9 que tem ordenha e 1 só está tirando na mão, né? Então, bem diferente. Leonardo, vou te fazer uma pergunta, aproveitando a tua participação, para os outros entenderem. Por que muda esse cenário? Por que agora a exigência por mais ordenhadeira ocorre? O principal fator é dificuldade de mão de obra, devido ao Não tem avanço tecnológico. E hoje em dia é mais difícil você achar funcionários que queiram trabalhar no pesado, né? Perfeito. Não tem uma questãozinha também aí de exigência sanitária? A instrução normativa, né, 77, que exige a estrutura numa fazenda de produção de leite, com a sala de leite, sala de ordenha, mas não é bem à risca, não é bem seguido à risca. Ainda não, né? Ainda não. Vai ter uma questão de logística. Nosso sonho é que seja à risca, né, porque aí dá mais demanda pra gente. Né? Porque nessa parte aí de fiscalizar mesmo, a fiscalização sanitária em si, ela é muito falha, porque são poucos funcionários, eles não abrem demanda de concurso para entrar novas pessoas, então eles não conseguem atender a toda a região. E eu falo assim, por ter trabalhado juntamente com a parte da fiscalização sanitária. Então, por eles não conseguirem, não ter funcionários suficientes para atentar ao que já acontece dentro da própria cidade, muitas vezes dificulta para eles ir para fora. Então, assim, quando aparece uma denúncia, aí eles vão nas fazendas verificar. Mas, do contrário, acaba se restringindo a ficar só aqui dentro. E tem que ter uma questão de vontade, né? Vontade política, porque às vezes esse é o forte da região do município, não vamos mudar a cultura, né? Exatamente. Perfeito. Leonardo, só aproveitando, não tem uma questão de logística? Agora, armazenamento e logística, as empresas, as cooperativas só buscam quem produz um mínimo de tantos litros? É assim, professor, os laticínios, né, eles fazem a rota já selecionando os produtores com aquela quantidade de leite. Os produtores menores, que não conseguem atingir uma certa quantidade de leite para que o laticínio faça a sua coleta, eles se unem e faz um tanque coletivo. Esse pode ser um tanque coletivo entre 3, 5 produtores. Às vezes tem as associações que já juntam 20, 30 produtores, né, para negociar o leite com o laticínio e conseguir um recurso melhor. E depois vem as cooperativas, que já grupos aí de 50, 100 produtores que já conseguem negociar, né, o leite spot, né, que seria o caminhão fechado, e conseguir um preço melhor para o produtor. Me ensina uma coisa, me diz uma coisa. Isso não causou uma certa exclusão de produtores menores? Assim, a primeiro momento não causa, porque o menor, ele vai buscar um auxílio no seu vizinho, que é um pouquinho maior do que ele. Claro, ele vai receber um valor bem abaixo, né? Mas ele acaba sempre dando aquele jeitinho brasileiro, que vai juntando de 2, 3, 4 para fazer um só. Legal. Muito bem. Na região... Oi, Kelly. Claro que isso Vale não lembrar dá também. qualidade no produto, né? Sim. Isso não dá qualidade. Vale lembrar também que aqui em Porá e muitas cidades de interior ainda tem a cultura do vendedor de leite. O que tira e passa com galão na sua porta e te entrega a garrafa, vende o litro do leite assim.
Então, ainda tem muita gente que produz pouco, mas eles optam por vender aqui e fazer o dinheiro deles assim. A gente mesmo aqui em casa, eu tomo mais leite de caixinha, né? O leite vendido no supermercado, mas a minha avó e a minha mãe, elas já preferem o leite puro, o leite normal, o leite grosso lá, o leite da fazenda. Então, às vezes, até para fazer algumas coisas, tipo um doce de leite, uma coisa assim, a gente opta pelo leite natural. Então, a gente vai lá no nosso vendedor de leite que a gente tem, compra o litro do leite dele e traz para casa para usar. Só para trocar informações, quando eu cheguei aí em Iporá, viu, a Larissa disse que gosta só da fazenda, não gosta industrializado. Quando eu cheguei em Iporá e fui conhecer as feiras, eu me impressionei da forma de vender o leite em garrafa PET, né? Na minha região, isso faz uns mais de 10 anos que é proibido. Para vocês terem uma base, na feira é proibido até vender ovos. Ovos são proibidos. Em Porá tem um mercadinho perto da casa da minha avó, que uma vez eu fui lá comprar leite, eu jurei que eu ia trazer 1 litro de leite. O cara me entregou leite num saquinho. Falei assim, gente, como assim? Pode colocar no saquinho e vender pra gente? Bem assim. Me ensinaram em Iporá que esse leite fornecido pelo produtor é o leite que pode vir com lambari. Tem uma lenda urbana assim, não é? Ah, tem leite que vem nojeira mesmo. A minha avó comprava de uma moça de uma senhora que é 2 quadras para baixo da nossa casa. Aí uma vez ela comprou, ela viu alguma nojeira no leite, nunca mais comprou. E às vezes tem produtor até que coloca água para render o leite, aí o leite fica mais fraco. Então, assim, é bom conhecer de quem você está comprando. E não, bem lembrado, Keren, eu prefiro ficar sem tomar do que tomar de gente que desconhecido, mas o que eu tomo é o meu padrinho que tira, entendeu? Então é bem confiável. Nossa, não existe um trem mais gostoso que o leite tirado lá na hora, assim, da teta da vaca. Inclusive do peito mesmo, no curral, na hora que tira com café. Ai, gente, A gente fica, tipo assim, a gente nunca vai saber se realmente colocam água ou não, entendeu? Aí, por exemplo, é um risco mesmo. Não tem como. Mas dá para sentir a diferença um pouco no leite, assim, ó. O leite fica mais ralo quando tem água, quando vem alguma coisa assim, mais a gente também vê. Legal. Eu acho que todos nós já entendemos, né? Não sei se tem alguém mais que quer dar uma comentada. Bom, então, pessoal, essa figura que eu estou trazendo para vocês, ela abre um pouco mais a ideia do que é o agronegócios, tá? Embora, né, ela pode ser ampliada ainda mais, mas para vocês entenderem que tem o antes da porteira é ao lado dos fornecedores, o dentro da porteira é a produção, e aí vejam o quanto de atividades encadeadas tem nessa produção, né? E o depois da porteira é a distribuição, né? Em que a distribuição não é só levar a venda, mas também tem a logística para levar a indústria, né? A logística para armazenar, para às vezes até fazer nós chamamos empacotamento, né? Certo? Esse tipo de coisa. E também não podemos esquecer que tem, né, toda a área que dá o apoio financeiro, os bancos, as cooperativas, tudo isso, né? Certo? Ó, a Larissa está nos ensinando aqui, ou está me ensinando principalmente, que o leite que vai à água tem a mesma sensação de quando você congela ele e depois ferve. O consumo é bem parecido, viu? Eu, como ainda tenho dificuldade de tomar o leite da fazenda, vou ter que aprender bastante com vocês aí, tá? Mas é muito legal isso. Certo, meu povo? Então, entendam que agronegócios é uma cadeia de atividades.
um conjunto de atividades que estão ligadas entre si, cada uma desempenha um objetivo, tem uma finalidade, e que o final dessa cadeia é a industrialização do produto. Seja com um maior grau de complexidade, né, com maior grau de industrialização ou menor grau de industrialização. Mas todas têm esse viés de serem transformados em alimentos e serem consumidos por um conjunto de demandantes, consumidores, que estarão muitas vezes a milhares de quilômetros da onde foi produzido. Tá? Uma coisa que é interessante nós trabalharmos, e vamos falar mais, é que quando nós começamos a falar em agronegócio, essa dualidade entre o rural e o urbano, ela começa a desaparecer. Ou ela começa a tomar outros contornos, porque o urbano e o rural começam a sobrepor, né? Começam a se sobrepor, certo? E aí isso é uma característica do agronegócio. Tá legal? Certo? Eu acho que aqui tem bastante conceito. Nós ainda vamos falar especificamente sobre esses complexos agroindustriais ou não, tá? Mas lembrando que o agronegócio envolve os 3 setores da economia: o primário, o secundário e o terciário. Não necessariamente nessa divisão e nesse contexto de um primeiro que o outro, tá? Mas isso envolve. Tá legal? Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Enquanto eu tomo minha água. Pessoal, desculpa, não fechei o microfone, mas vejam bem como é que, quando nós tratamos da agregação de valor, quem contribui mais e quem contribui menos para a geração de riqueza. Tá? No agronegócios. Se eu estava dizendo que agronegócios é antes da porteira, dentro da porteira e pós-porteira, certo? Nós estamos dizendo o seguinte: olha, que a produção agrícola e a pecuária, ela agrega de valor ao seu produto, cerca de 25%. Ou mais de 25%. Enquanto que antes da porteira, ela contribui com o aumento de produção, com a geração de valor, na casa de 11%. Mas que o processo de processamento, distribuição, venda, marketing, comunicação, ele é a parte que mais gera valor. Ele é a parte que mais gera valor no agronegócios, sendo superior a 60%. Então, se eu pensar nisso, e eu não estou querendo desconsiderar nenhuma atividade, seja ela antes da porteira, dentro da porteira ou pós-porteira, mas vejam que é no pós-porteira, após a produção, é onde o produto ganha muito valor. E aí a importância de vocês, nós, como profissionais do agro, trabalhar para sermos melhores no pós-porteira, no depois. Porque é ali, agradando o consumidor, atendendo às necessidades do consumidor, é que a agregação de valor ocorre muito maior, de forma muito maior. Né? Eu estou querendo dizer que, então, dentro da porteira não é relevante? É muito relevante. É muito relevante. Mas lembre que tudo que é produzido dentro da porteira, o grau de competição é muito maior.
tem muito mais pessoas produzindo o mesmo que o pecuarista e o agricultor estão produzindo. Produzir soja tem muitos países que produzem. Produzir óleo de soja tem muitos países que produzem. Agora, produzir um corte de carne especial que atenda um grupo seleto de consumidores, e por atender um grupo seleto nós vamos cobrar mais, isso agrega mais valor. Né? Produzir uma pamonha ao invés de produzir uma farinha de milho, agrega muito mais valor. Então, a nossa visão do agro tem que ficar, e eu diria, talvez, centrar o olhar um pouquinho mais para esse pós-porteira, porque é ali que os ganhos realmente ocorrem. Tá legal? Bom, bato em cima de novo sobre o conceito de agronegócios, né? E esses dois caras, pelo que vocês já estudaram, são os pais do conceito de agronegócio, Davis e Goldberg, né? Certo? Vocês já viram isso, se eu não me engano, com a professora Nájila, tá? E então, temos que só frisar a importância disso. Tá legal? Esse slide também é um pouquinho sobre isso, sobre conceito, tá? E talvez, eu não sei como é que estão vocês, eu acho que já estaremos legais por hoje. O que vocês acham? Poderíamos encerrar? Vamos tocar mais um pouquinho. Ah, professor, eu consegui entender. Desculpe, Natália, cortou. Eu consegui entender, professor. Mais ou menos. Tá legal. Tá legal a aula. Muito legal, muito interessante. Digamos, a melhor do período até agora. Willers. Professor, tá tranquilo, mas fica a seu critério, se o senhor quiser encerrar agora também. Eu não gostaria de ficar muito maçante para vocês, entendeu? Entendo. Também depois de uma hora... Eu pensei que ia até às 10 por causa dos 80 slides, sabe? A hora que eu abri o conteúdo para ler, eu pensei, opa, 80 slides. Não, nossa, a aula vai começar às 7 horas e vai terminar 10 horas em cima da tinta. Por isso que a gente está falando que é tranquila pela quantidade de slides. Então, pessoal, Mas fica a critério do senhor. Eu acho que nós vamos encerrar hoje aqui para não ficar muito maçante. E a partir da semana que vem, nós iniciamos dessa justificativa aqui do agronegócio. Semana que vem não, desculpe, próxima aula. Tá? Certo? Também para não... O primeiro impacto na primeira noite, para também não apertar muito. Tá legal? Tá legal. Legal, foi muito boa a aula. Legal. Muito interessante, absorvemos bastante, pelo menos eu, né? Mas a aula só, vamos entender, a aula só fica boa porque vocês participam, vocês ajudam, né? Então, é por isso que funciona. E eu gostaria que isso continuasse sempre. Fala, Willers. Professor, tem uma dúvida, o senhor vai compartilhar o link da gravação da aula onde? No nosso grupo lá, vai deixar lá no Moodle? Eu faço duas formas, eu largo uma no WhatsApp e eu boto no Moodle também, o link da gravação. Ok, a gente agradece vocês que estão gravando, porque pessoas que estão com portador de diploma, como eu, Leonardo, principalmente, às vezes tem uma disciplina ou outra que choca, né? Então ajuda muito. Não, tranquilo, é a nossa função. Tá? Então, pessoal, vamos encerrar por aqui. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, foi muito legal conhecê-los, tá? E na próxima aula nós avançamos mais, tá? Uma boa semana. Se tiverem dúvida na resolução dos exercícios, contatem, tá? Se cuidem, principalmente eu digo, se cuidem com esse tal de corona aí, né? Já tá, desculpe o termo, enchendo o saco, mas precisamos nos cuidar um pouquinho mais. E nos vemos na próxima. Larissa. Ok. Muito obrigada. Até a próxima, professor.
Eu que E a aula agradeço. foi muito boa mesmo. Vocês também são muito bons. Um forte abraço para todo mundo. E até mais. Até Tá, mais. boa noite. Até mais.